Os pacientes obesos normalmente têm múltiplas tentativas de emagrecimento e já vem também normalmente assim com um estigma muito grande, triste porque as roupas não servem mais. Então nós precisamos acolher e entender qual é a rotina que o paciente tem e o que de pouquinho em pouquinho a gente pode melhorar. E colocando desafios pouco a pouco para o paciente. Não adianta de um mês para o outro você querer que o paciente se transforme na pessoa mais fitness e interessada em alimentos saudáveis do mundo. Então a mudança para um estilo de vida mais saudável ele é lenta e gradual. Então, a primeira coisa que eu pergunto, quantas horas você trabalha por dia? Quantas horas você dorme? Como que você planeja as suas refeições no meio disso? Almoça, janta, não almoça, não toma café da manhã? Para perder peso com saúde, nós precisamos tratar a nossa rotina, nosso padrão alimentar, usando medicações se necessário, se for indicado, então cada paciente tem uma indicação. Normalmente as medicações são avaliadas de acordo com o padrão alimentar do paciente. O que eu jamais indico para o paciente são duas coisas. Primeiro, comprar remédios pela internet, que é extremamente comum. Então a Vigilância Sanitária já soltou recentemente uma lista bem grande de medicamentos que estão proibidos. Por quê? Porque eles são vendidos como se fossem naturais. E, analisando a composição, eles têm muitas vezes misturas de substâncias que não podem ser associadas. Segundo, não fazer dietas da moda altamente restritivas, como dieta do HCG, dieta da sopa, dieta da lua. Essas coisas não adiantam, não funcionam. Muitas vezes uma restrição intensa só vai gerar compulsão alimentar depois. Nós temos no nosso cérebro marcas de peso. Então, se o paciente teve algum pico de peso na vida, ou com gestação, ou com imobilização, fez uma cirurgia, ou às vezes alguma depressão, o paciente tem muito ganho de peso. Então, todos esses marcos importantes de picos de peso que a gente teve na vida são importantes a gente entender, para a gente traçar qual seria o objetivo ideal. Primeiro, a gente tem que tratar o excesso de peso mais recente que o paciente tem. Então, na pandemia eu ganhei 10 quilos. Então, primeiro a gente tem que se preocupar com esses 10 quilos, para depois pensar o que vai vir a mais disso. Então, o ganho de peso é uma coisa rápida e fácil de acontecer, mas o processo de emagrecimento ele é lento e normalmente ocorre em degraus. Então, o paciente sempre enfrenta efeitos platô no meio do caminho. Então ele perde lá 5, 10 quilos ou às vezes 10% do peso dele e aí com as mesmas medidas ele não perde mais e aí ele desanima. É aí que a gente não pode deixar a peteca cair. O que nós precisamos fazer? Entender novamente a rotina do paciente como está e ver que novos desafios nós poderemos colocar na rotina para daí então voltar a perder peso.